mais um podcast CDL+. Gente, mas hoje eu queria até pedir a autorização a Fábio Porchat, porque hoje que história é essa, Edivar? Porque hoje estou com 3 pessoas que vão contar tanta história boa aqui, que eu acho que o programa hoje nem vai ser podcast, não. Que história é essa? Porque nós temos tanta história para contar. Aqui do meu lado, quem vai me ajudar hoje a entrevistar é Paula Martins. Paula Martins é arquiteta e neta de Odilon Martins, que faz parte da história da CDL. Que você sabe que a CDL faz 60 anos agora, dia 30 de maio. E aí, Paula está aqui do meu lado. Paula, além de ser arquiteta, ela também é uma grande conhecedora do patrimônio. Chegou até a ser professora já nisso aqui. E as nossas convidadas aqui, professora Heloísa Manhães, que é professora, historiadora, sabe tanto de Campos, é uma história, é um arquivo da nossa história, né? E Graziela Escocar, que preside o museu, historiadora. Eu convido até todos para visitar o museu, né, Grazi? Isso, a gente aproveita sempre para convidar o pessoal de casa aí para conhecer o nosso museu, e lembrando que a entrada é gratuita, né? Isso aí. Professora Heloísa, é um prazer ter a senhora aqui, tão bom. Eu te queria muito esse papo, acho que vou mandar para todos os amigos que gostam de história, para todo mundo poder assistir. Gente, quem está vendo aí, já vai clicando, já vai mandando para as pessoas poderem acompanhar esse podcast que está demais, que a gente vai contar bastante da história de Campos, muita curiosidade. O prazer é todo meu, primeiro por estar com você aqui, né, na CDL, que é um marco na própria história de Campos, e nessa tarde tão promissora, falar sobre a singularidade dessa cidade e a singularidade do comércio de Campos. Quer dizer, falar sobre Campos é falar de algo muito singular e que é necessário que a população, as pessoas de uma forma geral, tenham o conhecimento dessa singularidade e começa a curtir mais a cidade em que vivem. A grandeza de Campos na história é fato, né? A gente sabe da grandeza, da importância de Campos na história. E o comércio sempre esteve em paralelo? Digo até mais, o comércio sempre foi a parte mais atuante dentro da história da cidade de Campos. Quer dizer, Campos tem uma posição singular dentro do estado do Rio de Janeiro, e isso vem desde lá do processo de sua formação, da sua colonização. Ela ocupa um espaço, né, muito fundamental dentro da própria província, né, e na época do Império, e já como Estado a partir da República. E as disputas são muito fortes entre Campos e outros. Aqui. Todo mundo fala assim, acha que a nossa economia começou com a cana-de-açúcar. Não, vamos lá de trás, né? Isso. Na verdade, a nossa primeira produção econômica foi o gado, né? E lá no Museu Histórico de Campos a gente retrata isso, uma sala, a gente tem salas de exposição bem didáticas, e quando a gente fala da sala do século XVIII, por exemplo, a gente cita isso, né? Então, a gente tem resquícios desse passado ainda, né? A mostra na cidade, isso é importante também a gente se falar. A gente tem a documentação que mostra quem foi esses produtores rurais, a quantidade realmente de gado, e a gente tem um objeto que é musealizado, que eu digo assim, que é a sela campista, que ela é um vestígio disso. A cela campista é um produto específico nosso aqui. Desde esse período. Mas a cela, vocês duas vão tirar uma curiosidade aqui. Vamos lá, por que esse nome Baixada da Égua? Por que a gente fala assim muito Baixada da Égua? E essa coisa da Baixada da Égua é da época desse comércio de gado? Ele vem desde o processo da formação de Campos, né? Porque ela é uma baixada só para própria geografia, para sua questão geoambiental, né? Quer dizer, quando você tem uma área que é uma planície, que é cheia de lagoas, baixios, e que vai, né, como pontos, canais naturais, né, que vai dar por um lado... Só favorecendo, tudo contando a favor. Exatamente. Por um lado, você tem lá o farol, né, você tem lá uma geografia, uma configuração muito particular. E essa configuração ambiental que dá origem lá dos indígenas, do gado, e toda essa estrutura que vai dar para a Baixada. A Baixada que vai dar lá para São Tomé, que vai dar para a área de Mineiros, São Gonçalo e Mas etc. a história que eu sei mais ou menos de Baixada é que o comércio também de cavalo era muito grande. Sim. E aí vendia-se o cavalo e ficava a égua. Por isso que era a Baixada da Égua, porque sobrava muita égua naquela Baixada. E esse comércio de cavalo
se dá nessa época também, junto com essa época do gado? Sim. Isso se deu até o período da cana também, né? Isso continua, eu creio. Porque você tem uma colonização e uma participação muito efetiva, né, de produtores rurais. Sim. Que tinham gado, tinham produtos alimentares. E o meio de transporte fundamental era o cavalo. Era o cavalo. E a égua era um processo importante porque você tinha a reprodução. Sem ela, como é que se faria, né, a movimentação, a circulação, a comunicação entre as várias áreas ali de Campos. Então nós tivemos uma vertente com animais, vendo, né, o gado. Depois viemos para a cachaça. Isso. E depois viemos para a cana de açúcar? Isso, simultaneamente, digamos assim. Concomitantemente. Mas a cachaça é o produto mais vendido no início, né? Então, a gente tem indícios disso através de documentações. A gente tem, por exemplo, o Couto Reis, né? É um livro muito interessante, que é um relato dele enquanto viajante na nossa região. Espera um bocadinho de cortar, porque ela fala Couto Reis, como todo mundo soubesse. Couto Reis era um viajante, isso. Mas do Solar dos Aires. Não, propriamente. Ele faz um mapa muito importante sobre toda a região, inclusive. Ele é o Me corrija aqui que eu já ia fazer uma confusão aqui histórica aqui. Ele é o primeiro a fazer uma pesquisa mais detalhada sobre a região, em que ele começa a fazer dados estatísticos. Não só a questão do mapa da região, mas também os dados estatísticos, quanto que se produz, como que era a circulação de mercadorias, os habitantes. O né? primeiro censo, né? O primeiro censo é com ele. Mas E ele é o representante do governo. Ele é o representante do governo aqui. Entendeu? Então, ele é um intelectual de porte e que vem a esta região e que traz dados extremamente importantes e que vai atrair muitos que irão buscar conhecer. Exatamente, buscar conhecer essa região. Que outros venham. E entender que nós não temos ainda um sentido de cidade. Você tem o sentido de uma região e que começa no processo de colonização a ser instituído o povoado, do povoado a vila e da vila chegar à cidade em 1835. Quer dizer, entender que esse processo é um processo forte, muito forte, e que está muito ligado às próprias condições geoambientais, que levam a um dinamismo. Né, vai gerando de forma natural a solidificação da cidade. Exatamente, um dinamismo muito forte para a região. E ela logo se destaca, porque a parte do Cavalar é importante pela circulação da vila com as áreas vizinhas, circunvizinhas. Só lembrando que lá no museu tem uma exposição permanente que é Povoado, Vila e Cidade, que ao final de você ler todas as informações, você vota em qual a data que você acha. Justamente, né? Isso aí. A gente coloca ali para as pessoas as datas importantes, né? Que a gente tem uma grande polêmica na nossa cidade, que até hoje a gente não matou essa polêmica. Então, a gente colocou o Instituto Histórico e Geográfico de Campos, através de Genilson Soares, colocou uma enquete ali, né? Então, a gente tem o 28 de março, tão conhecido, de 1835, mas também temos a instalação da primeira Câmara Municipal em 1º de janeiro, temos também a missa, 29 de maio de 1677, então são várias datas, pontos históricos importantes da nossa história, né, que a gente está mostrando ali para a população de uma forma bem didática qual data ela considera realmente importante. Qual data? Eu boto em 28 de março, que é o que a documentação mais corrente coloca como 28 de março, né? Cidade. Cidade, 1135. E a vila em 1677. E Lu, como uma boa historiadora, ela confia na documentação. Quer dizer, porque você tem todo um processo de pesquisa e que você vai, não só por uma produção historiográfica que vem de longa data, como também os dados que constam não só na Câmara, como também na documentação que vem de Portugal, né?
A gente tem toda ainda essa documentação que vem lá. Um dos grandes defensores dessa documentação foi o Lamego, que deixou a sua documentação lá na USP, né? Que uma pena para nós, que tem um acervo brilhante e sobre isso. Quem você estava lembrando é justamente um dos descendentes lá de Lamego, né? E essa documentação de Lamego é de grande importância para a cidade. Recentemente a gente encontrou parte dessa documentação lá em Valença, né? A gente conseguiu resgatar e lá no museu a gente está começando a catalogar e a gente está descobrindo muita coisa interessante de Lamego. Mas vamos para a pujança do comércio. Conta um pouco, Heloísa, para a gente. Qual que você acha de marco de início dessa pujança total do comércio? Você me falou que toda a história já vem lá de trás, com o comércio fazendo parte. Essa ideia, eu quebro um pouco essa ideia de que Campos, ou a região, ela está inserida e ela como dependente da agroindústria açucareira. Né? Eu quebro essa premissa no sentido de que o comércio já era presente. Né? A atividade comercial sempre foi inerente à área, não só. Você vem lá desde o século XVII, né? Não só pela sua ligação com São Fidélis, Santa Maria Madalena, o sul de Minas, o Espírito Santo, São João da Barra, mas fundamentalmente o Rio de Janeiro. Quer dizer, não é no século XIX que você vai ter essa ligação com o Rio. Você já tem lá desde o século XVII. A ligação com a capital era forte. Era forte no Rio. Quer dizer, entender que se você tem lá no Rio de Janeiro o centro, né, a capital do país, que está lá centrada, onde estão os órgãos do poder de Portugal, português, né? Há uma ligação, uma preocupação enorme, né, do próprio governo português com esta área, porque é uma área rica, é uma área que suscita competição, que suscita luta, que suscita disputa muito forte. E essas disputas não se dão apenas no âmbito da produção, né, mas também no âmbito comercial, do enriquecimento, do lucro. Né, do desenvolvimento. Quer dizer, ela está sobressaindo em relação aos demais centros do Rio de Janeiro. Né? E mais do que os demais áreas do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo. Campos é uma área muito peculiar porque ela não é litorânea, ela é interior. No entanto, ela tem uma pujança muito maior, muitas vezes, do que capitais do litoral. E um determinante dessa pujança é o comércio. São as ligações comerciais com a área vizinha que levam a Campos sediar um polo econômico, cultural, social, político muito forte. Não é à toa que a gente tem um cemitério judeu em Campos, né? Exatamente. E não é à toa que nós temos grandes políticos em Campos, grandes figuras, não só na política estadual, projeção na nacional, política federal, não só no âmbito cultural, quer dizer, o primeiro diretor da Biblioteca Nacional foi um campista, né? Então, não é por mero acaso. Tem muito a dizer esse link com a cultura sempre foi muito forte em Campos do Meinho. Muito. E tinha um apoio. Aí, realmente, assim, isso eu vejo sempre a parte cultural e a parte comercial, os dois muito crescentes, muito latentes na nossa história, né? São os dois muito fortes, né? Muito forte. Quer dizer, se você teve lá com gado, né, a questão ali das ligações dos mascates com as áreas vizinhas, que foi uma coisa que você teve presente até a década de 60 aqui. Se você fosse para o interior, você veria a presença dos mascates. Mas, fundamentalmente, pela localização de Campos, em que ela é cortada pelo Rio Paraíba. O Rio Paraíba é um divisor de águas para Campos. Quer dizer, ao mesmo tempo, ela define o espaço urbano, mas também integra o urbano com o rural.
Ele é uma via, né? Exatamente. De locomoção. De locomoção, de escoamento de Era a nossa mercadorias. estrada, né? A nossa Sim. estrada. A nossa estrada era o Rio Paraíba, né? Então você tem por um lado o rio, por outro lado você tem os E mascates. você tem o canal Campos Macaé, que Exatamente. é uma outra artéria também. Exatamente. Que Então, traz essa dinâmica. e essa dinâmica está muito ligada, esse centro urbano que vai se desenvolvendo gradativamente com este mundo rural. E mais do que com este mundo rural, os outros municípios, né, que estão ligados à própria configuração territorial. Quer dizer, esse Campos, os limites de Campos estão entre o Atlântico, está entre a São João da Barra, né, está próximo a municípios. Né? Então, isso é um Esse marco celeiro. Campos ser um polo regional já é antigo, né? De ter um link com todo, né? Como a gente falou, com São Fidélis. Já no século XVII. Já desponta no século Temos a XVII como estrada do vila. Rio Paraíba. E Né? as estradas De ferro. vicinais de De terra, De que é ferro. muito ruins, né? Mas que a produção cavalar garante a circulação. Entender que Campos, se você colocar no mapa, Campos está próximo de Minas, que é a área aurífera. Então, você tem, se você olhar hoje algumas igrejas de Campos, você tem um barroco. Sim. Pela circulação. Quem está fazendo esse intercâmbio? É o comerciante, que está levando mercadorias para a área e trazendo também mercadorias e o próprio ouro. Né? Da mesma maneira que você tem para o Rio de Janeiro. Você tem também mercadorias que são levadas, são exportadas, né? Seja o açúcar, seja artigos produzidos aqui, como couro, e produtos alimentares. Mas você está trazendo, está importando produtos. Tecidos, produtos. Exatamente. Agora, é isso que garante o próprio crescimento. Mas nós temos fábrica de tecido também. Temos. E os portos ali na Beira-Rio, né? É interessante falar sobre isso, né? Os portos que existiam ali, vários, mais de 10, né? E esses portos não só recebiam só escravos, recebiam também os commodities, Sim. grãos, né? Uma série de coisas de produção. Mas outro produto interessante que você falou são os escravizados, né? Que também a gente não pode esquecer que era um produto muito comercializado na nossa região e que a gente teve na região o tráfico negreiro, sim, né? Muito presente. Então, Vindo pelo Rio Paraíba. Vindo pelo Rio Paraíba. Tem a história do Rio de Sangue, né? A gente tem ali São Francisco, um local que desembarcava, né, esses navios. Isso. A gente tem vários indícios que apontam esses traficantes aqui na região, porque quando a gente fala de escravizados, a gente acha que vinha do Rio para cá. Não, a gente tinha um comércio aqui. E quando a gente fala de comércio em Campos, a gente não pode esquecer os anúncios que tinham nos jornais, no Monitor Campista, compra e venda de seres humanos, né? Interessante que eu fiz uma pesquisa junto com a professora Lana, que a gente foi convidada à época pelo arquivo, para fazer um levantamento de toda a documentação sobre testamentos. E a gente encontrou dados interessantíssimos. Escravos que tinham também escravos, quer dizer, se tornaram livres e tiveram escravos e fizeram seu testamento doando, né, deixando recursos para escravos ou dando a liberdade para determinados escravos que faziam parte do seu exatamente. Dessa contratação, né? Dessa administração dele já ele livre, já tendo contratado escravo. E a gente encontrou também dados interessantíssimos da circulação desses escravos, que são chamados escravos de ganho, pela cidade. Né? Como que eles, a festa, como que eles tinham liberdade, né? Que era definida pelo senhor para vir até a Praça São Salvador, né, para participar da procissão, voltava. Quer dizer, essa circulação entre esse mundo
urbano com este mundo rural, porque os escravos, você tinha um número dentro da cidade, mas você tinha grande demanda na área rural, que era para produção. Né? E entender que você não tem escravos somente na produção açucareira, não. Você tem na produção de alimentos. Isso. Muito forte, muito forte. Você já tem hoje pesquisas referentes a essa presença escrava na produção de alimentos. A gente também que aula boa, né? Que você tem toda uma fazendas, né, propriedades, grandes propriedades de produção de alimentos, com presença escrava. Entendeu? E interessante que a produção de alimentos não era monocultura, você tem diversidade, né? Você produzia ao mesmo tempo, né, a mandioca com milho, exatamente. E o escravo estava ali presente e ele também podia ter a sua roça, o seu roçado. É isso. O senhor permitia ele. E ele podia vender parte do seu roçado no mercado próximo. Então vamos falar de mercado, vamos falar do mercado municipal, Sim. da construção e vamos falar do Largo das Verduras. Isso. Vamos lá. Mas dá uma pontuada, eu sei que eu estou pulando cada história, mas a gente vai lá na frente e vem cá atrás. Porque é tanta curiosidade para perguntar a vocês duas, né? Paula, a gente fica quietinha. Só tô ouvindo. Porque a gente aprende tanto com elas aqui. Você quer voltar lá atrás, assim, fala um pouquinho, Lô. Eu quero voltar aqui um pouco no sentido de que esse processo de você ter o mercado e desse crescimento, você tem sempre presente aí uma ideia. A ideia dominante para uma elite que dirige a cidade, que seriam lá. E aí a elite forte da cidade não são os produtores de açúcar somente, não. São fundamentalmente os negociantes. Sim. São os empresários do comércio. O empresário do comércio, ele aplica seu capital na própria produção açucareira, ele empresta capital, ele aumenta a sua rentabilidade, né? E ele, junto com o grande produtor açucareiro, ele está preocupado com uma cidade moderna. Uma cidade isso é tão forte, e essa cidade moderna, ela tem que ter características urbanizadas próprias. Só para a gente ir contextualizando, a gente está falando de qual período? Você vê esse período já desde o século lá 17 e 18. Já desde o século 17 e 18, quando você tem já o crescimento da produção açucareira e a diversificação da atividade comercial, o impacto, né, que a própria produção açucareira provoca no comércio, porque vai ter necessidade de vinda de novas firmas comerciais para cá, para atender a demanda desse mercado. E aí muda a estrutura urbana. Empresas de fora do Brasil, muito, como a gente tem aí. Né? Ingleses e franceses foram muitos. E muitos imigrantes. Muitos imigrantes. Sim. Muitos Por isso que imigrantes. nós temos colonização árabe, uma série de coisas Uma que série fora. de coisas. Aí você vai ver que esses empresários do comércio, eles não aceitam uma cidade que seja feia e acanhada, principalmente pelo fato de que ela é cheia de lagoas. Né? Ela fica alagadiça. Um brejo, como diz o belo amigo. Então, você vai ter muitas epidemias ali. Então, como você pode ter escravos circulando, né? Com carregamento de fezes que serão jogados no Rio Paraíba, uma área alagada, né? Enchente do Paraíba, né? Ruas. Gente, preste atenção, essa colocação que ela está fazendo é muito bom, que eu até sei onde ela vai chegar. Ruas tortas, né? Bastante cheias de lama e lamecidas, e não tem como esta população que começa a perceber, né, a sua posição,
porque ela tem no cenário rentabilidade, econômico, no cenário econômico que ela tem, ela percebe que ela quer usufruir de bens culturais e ela consegue, porque o teatro não é uma coisa que vai aparecer em 1921 com o Trianon, não. Ela já vem desde o século XVIII também, os primeiros teatrinhos. Que diga casa de ópera, né? A primeira circulação, o próprio Lamego Filho vai colocar de que forma você tem a presença de todo um folclore que vai ser construído aqui, de práticas culturais que estão se dando entre os negros e a sua relação com os brancos, tanto no aspecto cultural, religioso, quanto na própria edificação da cidade. A cidade vai se modificando. Então a cidade sentiu a necessidade da urbanização. O comércio fez isso, sentiu, o comércio, o investidor, o empresariado sentiu a necessidade de uma urbanização na cidade. Moderna. Na última. Vai refletir nesse título que Campos tem de uma cidade com maior número de edifícios ecléticos. Sim. Isso é muito importante. Se inicia dentro dessa necessidade da cidade se estruturar. E aí a gente tem um resultado de total sucesso desses empresários quando o Campos se torna cidade. E não é por acaso que você tem, já no século XIX, a vinda de mestres de obras de fora. Você vê materiais da Inglaterra, de Portugal, no processo de edificação. Tudo, piso, vidro, né? As plantas da edificação, e você começa a olhar detalhes como nome dos mestres de obras, nomes dos arquitetos, grafias também, que utilizam línguas estrangeiras ou nomes de origem estrangeiras. Isso é comum quando a gente pega as plantas, né? Quando vai olhar. Então você vai percebendo que as ruas, elas começam a ser Ter uma preocupação urbana. Uma preocupação de mudanças dentro do espaço. Sei lá, alargamento de ruas, terão que ser calçadas, né? A atividade comercial que era feita assim, na beirada das ruas em determinados bairros não poderão ser mais. Você terá que aterrar áreas. Né? Como você tem, por exemplo, a área ali da Rodovidor, que fica ali perto da igreja, que era uma lagoa. E aquilo foi completamente aterrado. Então, obviamente, que a Praça das Verduras terá. O Lago das Verduras. O Lago das Verduras ali vai ter que sair. Só para vocês saberem onde é o Lago das Verduras, onde é o Xaxaxá. Hoje em dia, o Xaxaxá era como se fosse o fim da cidade ali, mais ou menos, né? Porque... E logo depois, na Praça Tiradentes, tinha o comércio de verduras também. Não é isso? Tinha também, mas aí depois, quando começou a praça, o processo de reformulação da praça, de mudança, aí ele vai ser expulso. Mas você tinha o que era terrível, né, e que essa elite não aceitava, é que você tinha ali o próprio desenvolvimento da atividade açucareira, com a implantação das ferrovias, né, em substituição aos canais, que não foram suficientes para atender a demanda do comércio e a acumulação de capitais, você tinha a estação ferroviária, que antes era a Faculdade de Direito, ali na Rua Formosa, ali era uma praça de venda de ovos, frangos, né, mercador, aqueles já que na proximidade do que seria depois do grande mercado municipal. Não é isso? Próximo. Bem próximo. Próximo. Por isso talvez até tenha induzido até na hora da escolha da localização, não é não? Isso. Quando a gente vai estudar um pouco a história do mercado, né, aí tem o Carlos Freitas, que fez uma pesquisa muito interessante sobre isso, a gente percebe que havia centros, assim como a Praça das Verduras, centros próximo, como a professora Heloísa está falando, próximo da estação, locais próximos de circulação realmente da população. E aí, quando se dá o mercado, a gente também vê a proximidade junto à rodoviária, que você vê a aproximação de pessoas ali, virou um centro comercial muito importante ali, né? Agora, o que é interessante notar é que você tem uma circulação, uma comunicação entre a área da Baixada, que são os produtores, que vêm para a cidade para vender as suas mercadorias. Justamente. Eu, por exemplo, eu sou do interior, né? Eu sou de Mineiros. Quando eu vim para cá para estudar, que meu pai comprou uma casa aqui, aí a nossa casa era ali na Rua Oliveira Botelho. A gente ia ali em frente à
faculdade de Direito, fazer compras. Aham. Minha mãe ia lá com a gente para comprar ovos, comprar frango. E era o tempo que a minha mãe comprava o frango e ia para casa para matar o frango para fazer para gente. Né? Amódio Pardo ou não? Exato. E essa circulação era uma constante, porque Aham. você... E eu tenho... quer dizer, a fonte para este livro, para minha pesquisa toda, foi o fato de meu pai ter sido um comerciante de campo, da Baixada, né? E ele começou como mascateiro, né? Como mascate, no Ele caso, tinha um comércio tava lá em Mineiros. Lá em Mineiros. E aí veio para Campos por conta da gente, e ele levantava às 5 horas da manhã e ia para a sua loja para trabalhar, e no final da tarde voltava. E ainda vivi época em que eu ia de trem até Mineiros e voltava de trem. Parava na estação ali, onde está a faculdade de serviço social, ali Na UF? ali na... Como é que O é? social é perto do Alzira Vargas. Não, Alzira Vargas. Perto do Alzira Vargas, Alzira Vargas. Ali era uma estação de trem. Então, eu ainda vivi Tem isso. construções interessantíssimas ali perto também. Muito. E vivi muito isso. E dali a gente tinha ainda uns táxis que ficavam. A gente pegava um táxi, meu pai, aqueles bem Chevrolets antigos, e a gente ia para uma pensão que era da minha avó, na descida do lateral à igreja São Salvador. Vamos botar uma cronologia aqui. Rua do Homem em Pé. Quando que começou isso? E só para poder dar uma situada também, onde está a Caixa Econômica, foi um cinema, que você falou que o pessoal investia muito. E eu soube que o terraço era assim, como se fosse uma grande bolsa de valores. Não era isso aí? Dá uma situada de data nisso aí pra gente. O que eu posso dizer é o seguinte, que você vai ter mais ou menos do início do século XIX, né? Você vai ter um processo de crescimento da cidade que leva a esse mercado ali e que vai gerando mudanças, né? O próprio fim dos portos na beirada, a melhoria na Praça São Salvador, que é uma constante, né? A abertura de ruas dando como centro a praça. Quer dizer, as ruas de Campos, elas são direcionadas da praça ou próximo ao rio, porque servia para essa interligação. E aí, o que vai gerar? Isso vai gerar áreas que são vitais. Por exemplo, na Rua João Pessoa é o comércio. Ali você vai ter artigos de luxo. Você vai ter também comércios de tecidos. A Rua João Pessoa sempre foi um endereço comercial. E aí você, juntando a Rua do João Pessoa, pegando próximo, que ela vai direto para o Paraíba. Mas alguns o que é sobrados. mais... Alguns sobrados do comércio? Só para a gente situar arquitetonicamente. Os sobrados do comércio, elas são assim... Funcionava loja. Em cima morava em cima. Né? Então você tem toda uma edificação a partir desse propósito. Né? Mas também você vai ter uma edificação preocupada com o teatro, preocupada em criar uma área em que você vai circular, vai debater e você vai fazer ali as disputas da cotação do açúcar no mercado. E quem está ganhando, quem está perdendo. O Zé Cândido Carvalho, Olha para o Céu, Frederico, coloca isso muito bem, né? E aí vai surgir o Boulevard do Comércio, que é a Rua do Homem em Pé. A Rua do Homem em Pé começa nesse processo. Um dos que definem isso muito bem é o próprio o Zé Cândido de Carvalho com esse romance, porque ele vai delimitar, né, não só a área comercial, mas a área em que você vai ter, né, as discussões jornalísticas, que o número de jornais é enorme, as discussões culturais, as discussões de mercado, né, toda a vida da sociabilidade campista, ela está presente ali. Então, dali você tem 2 pontos nevrálgicos, né? Áreas super importantes. A Renner, né?
Joalheria. A joalheria, que era Temos o uma imagem, máximo dentro, do vou botar a imagem luxo. pra vocês verem da joalheria. Máximo do luxo, né? A João Vinher, que também é uma loja bastante expressiva. O Café Americano, que é ali na esquina. Isso que eu ia perguntar, tinha bastante cafés? Tinha. Eu soube relatos de alguns... Você tem 6 cafés no que eu tive, no início. Mas já no século Na XX formação você tem da Rua muito do Homem em mais. Pé. Na formação Você do tinha, já no século XX você vai ter muito mais, né? Muito mais Até que chegar a você casa do tem. chá, até chegar a ser uma Mas evolução. aí você vai ter, quando você tem a casa do chá, avançando um pouco mais, você vai ter uma preocupação de você flanar pela Beira-Rio. Então, eu tenho que passear pela Beira-Rio. As mocinhas... Adorei o termo. Flanar. As mocinhas não podiam sair sozinhas, mas elas podiam tomar o chá ou o sorvete e passear pela Beira-Rio. Era ali naquele momento que você tinha os casamentos, os namoricos, etc. Agora, um dado extremamente importante é que você, se por um lado teve casarões, e aí o Barão da Lagoa Dourada é uma figura exemplar, né? Porque ele é um empreendedor enorme, ele é um grande proprietário açucareiro, né? Teve um título nobiliárquico, que era uma coisa que é interessante dentro de Campos, né? Ele, ao mesmo tempo, ele é um investidor nos serviços. Porque você tem o comércio, e o comércio provoca a necessidade de mudança no serviço para atender a demanda, né? Do comércio daquela população que quer usufruir do que é faustoso, do que é suntuoso, do que é interessante, que está na última moda em Paris. Campos tem isso. A gente está Na falando mais última cedo moda em antes, a gente Paris. falou do obelisco, que foi um marco Das obras de melhoramento. das obras de da melhoramento. cidade. E aí você vai ter uma coisa importante nesse momento aí, é que você vai ter o café High Life. Você vai ter High Life, isso. High Life. E você vai ter em cima do livro Esse- verde os encontros da política. O High Life, só para situar, era o que era onde é a Caixa Econômica hoje em dia. O High Life. High Que Life. é mais ou menos por ali, naquela esquina, né? por ali. Que em cima funcionava. Ele era um cinema, em cima era um café, e que servia meio como a bolsa de valores. Onde se encontrava. A Beira-Rio está virando o Tinder, onde a pessoa se encontrava, quando dava meet e começava a namorar, mais ou menos isso aí. Agora, Só atualizando. Mas o que é dado interessante também, que é necessário estudar, que ainda não apresentou nenhuma pesquisa, é que você tem as cocotes francesas aqui, ou seja, casas de prostituição, casas de espetáculos, em que você vai ter espetáculos extremamente suntuosos no mesmo patamar que o Rio de Janeiro. Nós tivemos a nossa Moulin Rouge. Nós tivemos a Moulin Rouge. Né? Em que você. corte, é uma coisa interessante que você vai ver em Zé Cândido de Carvalho, ele cita isso. Ele cita que a Mas eram necessidade várias. de sair do final da tarde de ir lá. Professora, eram várias casas, né? Várias. E era ali atrás da igreja São Salvador, aquela rua, como é uma ruazinha estreita ali. E alguns atrás. recebiam, né, apoio financeiro, apoio realmente de usineiros, né? Da elite aqui Com da certeza, região. encontro de políticos, Uhum. de tudo, né? Tudo. Era um espetáculo. Era um mundo masculino. Mas você tinha as senhoras que frequentavam até determinadas horas que elas podiam, quando era os espetáculos para as famílias. Mas depois saía-se para os encontros. Tinha um espetáculo familiar. Tinha Depois, de dança. beijinho, amor. Tinha os jogos de azar também. Muitos jogos de azar. Muito. Tivemos importância, um jockey com importância na nossa cidade, né? Corridas de cavalo, rinha de galo era muito comum na nossa cidade, né? E aí você há de convir que esta população, né, já frequentava os grandes espetáculos do Rio de Janeiro. Eu tinha um comerciante na minha pesquisa aqui que ele tinha uma freezer no Municipal do Rio de Janeiro. Ele saía para ver os espetáculos no Rio. E isso fez com que, em 1921, você tivesse o Trianon, que foi um grande empreendimento empresarial
né, que vai fazer com que Campos cedia os maiores espetáculos. Quer dizer, os espetáculos que saía de qualquer, da Argentina, o que for, passava para Campos. E aí, tudo isso que você falou me faz refletir essa busca de Campos por ser mais moderna, por ser atual. A gente tem muito isso dentro da história de Campos, né? Campos, ela tá buscando ser Paris. Campos, em vários momentos, né? Ela quer ser a primeira cidade a ter luz elétrica, e ela quer... Então, isso traz também, e eu acho que o comércio trouxe isso, essa possibilidade, porque é o comerciante, é o empresário, é o investidor que está nessa busca de trazer a modernidade para a cidade, o saneamento, a mobilidade urbana, e vem trazendo... E é interessante porque ele vai à Europa. Sim. Ele é aquele cara que ele vai buscar a mercadoria fora para trazer aqui. Você está falando dos teatros, mas o número de cinemas em Campos... Sim, cine-teatro, né? Cine-teatro. Muito grande. Então, entender também uma coisa... A cultura participou sempre de tudo. Sempre. E essa cultura está muito ligada ao fato de você consumir produtos de luxo. Consumir o que está na última moda. E esta última moda chegava aqui. Não somente chegava através de produtos que chegavam nas lojas, não, mas também nas revistas de moda. Isso, as influências. Né? As revistas de moda traduziam, né, essa preocupação em você usufruir do que é mais requintado, do que é mais moderno, do que é mais bonito. Se o espelho era Rio de Janeiro, e aí você vai ter casarões, casas também muito pensando nesta arquitetura do Rio, mas o olhar está lá. Paris está lá, e Viena ainda é muito forte para o campista, a Europa. Porque você era referência. Mas era referência mundial. Mundial, exatamente. Era referência para o campista porque era referência. Referência mundial. Então, uma coisa que fazia com que a gente tem agora uma pesquisa, está lá na UENF, dos judeus quando que vieram para a Praça do Rio de Janeiro, e que muitos chegaram aqui. Né? O que é interessante é que eles traziam todas as informações do que estava acontecendo dentro da Europa. E isso suscitava o interesse do campista. Não só porque você vai ter uma preocupação com a remodelação urbana, mas principalmente de definir o papel de Campos dentro da região. Mais do que isso, do que dentro da região. É definir o papel de Campos, porque ela pretende, desde lá 1851, 55, ela pretende ser capital do estado do Rio de Janeiro. Ela quis ter uma outra unidade da província, ela ser independente, autônoma, e a partir de 1890, com a República, ela busca ser capital. E é uma coisa que não morreu, não. Ainda estamos, até hoje, nessa perspectiva. Campos capital. Você cita aí o marco, que é 1921, a construção do Trianon. E aí, nesse momento, década de 20, desculpa, para frente, o que acontece no comércio? O que está acontecendo no comércio dentro desse momento? Ele está muito atuante, muito forte. O crescimento é enorme. A circulação de capitais você não imagina. Porque neste momento da década de 20, você tem a situação do açúcar muito bom. Porque porque o açúcar ele oscila. Se está bom, ele é destinado ao mercado interno. Mas se fecha o Nordeste na exportação, Campos começa a jogar o açúcar dentro do mercado, suprir essa necessidade. É um momento em que você tem um maior investimento, né, aqui na atividade açucareira, e cresce o comércio, porque você tem as casas comissárias, em que você tem o empreendedor, o financista, que compra a safra, ele empresta o dinheiro, ele já tem determinado para ele a safra e está garantida o lucro. Então você tem um número enorme, e são as usinas, pipocam. Já chegamos a um grande número de usinas, porque a ebulição também do comércio sempre foi muito forte. Chegamos a um número, como estou dizendo, 33, né? Eu tinha esse número de 33, alguém falou, não, Júnior, 23. Não, eu cheguei a 33. Olha, o Machado Viana foi dono de usina.
Você tem Isso comerciantes. Ele era o vice-cônsul de Portugal no Brasil. Exatamente. Dono de usina e dono de comércio, de serviços, né? Da metalurgia, toda Então, essa ideia de que você tem uma atividade açucareira, né, tranquila, não, ela se dá concomitante com o comércio. Há uma interação, uma ligação entre comerciantes e usineiros fazendeiros. Você citando o Machado Viana, meu TCC de arquitetura foi na Casa Brasil-Portugal, que era a residência do Augusto Viana. E aí, olha que interessante, a gente está falando década de 20, se espelhava em Paris, porque era a ascendência. A construção do casarão da Machado Viana, ele já data da década de 40. E aí é o auge do cinema. Então, Paris começa a perder um pouco esse espaço para Hollywood. Então, a Casa Machado Viana em Campos, ela é inspirada em mansões californianas, em mansões já com todo um estilo arquitetônico hispânico, diferente. Paula, eu gostaria de uma pesquisa dessa. Como é que você tem o Machado Viana, que você tem esse tipo de arquitetura, e você tem uma mudança no comércio? Você já não tem mais o vetor Inglaterra, nem a França. Você começa a ter os Estados Unidos. Porque é pós-guerra. Exatamente, você tem os Estados Unidos. Como que a história mundial ela vai intervindo. Vai. Quer dizer, o pós-guerra marca o American Way of Life, o holofote sai da Europa e vira para o grande vitorioso da guerra. Não, e é interessante de entender a Campos, que Campos é uma cidade de interior, mas que, no entanto, ela tem uma função como uma capital do Brasil, porque ela é de interior, mas ela tem uma circulação no âmbito local, né, enquanto centro urbano, regional, ela tem estadual, ela tem federal e ela tem internacional. Ela está o tempo inteiro atenada. Em conexão. E até hoje, né? Hoje. Você vê que a função da cidade, ela se cumpre até hoje. Quando tem um Porto do Açu, você está nessa... Paulo colocou mais cedo muito bem esse ecletismo de arquitetônico que a gente tem aqui. A gente tem, né, exemplo de construção de todas as épocas aqui em Campos, né? É interessantíssimo quando a gente faz a análise né, dos estilos arquitetônicos presentes na cidade. E outra coisa interessante também, que eu acho que vocês citaram, que foi 1935, né, marco do centenário, onde se começa a construção de Santíssimo Salvador, o antigo fórum. E aí o interessante é o seguinte, lá fora a gente já está indo para uma arquitetura modernista. E Campos, por essa questão de querer mostrar ainda a suntuosidade, um estilo arquitetônico mais suntuoso, ela permanece no estilo de construção. Mas ela começa na década de 40, quando você tem a presença de Vargas aqui, é muito forte. E aí você tem um modernismo que você vai ter. Daí a gente tem Jorge Frimaia, a gente tem grandes mas você tem a gente está voltando, como é que é o nome? Saindo do comércio. O grande arquiteto que fez a educação lá no Rio, como é que é o... Do MEC? Oscar Niemeyer? Não, ela tá falando do prédio do MEC, Capanema? Não, do edifício Capanema, ele fez o edifício Capanema, foi chamado. Como é que me pode? Eu venho burlemar com todo mundo na cabeça. Não, depois eu volto, vou lembrar dele. Mas é lembrar uma coisa muito interessante. Não é Bauhaus. Mas eu não estou sabendo o que vocês estão querendo lembrar. Você falando sobre a comemoração do centenário, lembrar uma coisa interessantíssima, em que você tem uma prefeitura, e aí comerciantes, a associação comercial, ela está preocupada em colocar Campos no patamar das grandes cidades. Ela tem que mostrar para fora. Né? Isso vem, né, muito fortemente. Se lá no início é a preocupação de Campos ser uma outra unidade da federação, né, uma nova comarca, né, por outro lado, buscar ser capital, ela está o tempo inteiro tentando expressar a sua feição urbana
para fora. Ela tem que mostrar para fora o que ela é. Então, se ela tem todas as condições de desenvolvimento econômico, de aparato cultural, social, né? Ela que deve... Saneamento, tudo isso. Então, ela que deve sediar a capital. Ela que deve ser o centro da política. Tem a preocupação de impressionar. Ela tem essa preocupação. E aí, eu utilizo muito... Agora eu estou fazendo uns trabalhos nessa perspectiva da fotografia. A fotografia em Campos foi muito forte. Quer dizer, a necessidade de expressar através da fotografia a magnitude da cidade. Qual é o papel que ela deve ocupar? Qual é a sua posição dentro da federação, dentro da região, do estado e da federação? E um marco para isso, que eu acho que aí seria bom que você publicasse, Paula, é a sua arquitetura. Ela é muito diferenciada e pouco retratada, pouco trabalhada sobre isso. Porque você tem no Brasil, assim, cidades, né? As cidades históricas de Minas, mas não se preocupa aqui em Campos em expressar, né, de que forma ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, e isso foi espelhado pela arquitetura. Sim. Não é por acaso que Vargas, quando aqui chegou, a primeira frase que ele disse: Campos é o espelho do Brasil. Sim. Porque ele já... três coisas marcantes para ele: a sua própria arquitetura, o espaço, a paisagem, né, urbana. Ele se encantou pela questão do gado, ele pelas exposições muito forte, e fundamentalmente por ser um centro de ativismo político. Sim. Que continua presente até hoje. Sim. Então, só para voltar no prédio do México, para a gente não ficar aqui, enquanto eu não achar o nome, eu fico doido. A gente teve Reidi e teve Le Corbusier. Você queria falar de Le Corbusier, então isso aí. Corbusier teve aqui ligado a Campos. Né? Não, eu até falo, nem vou botar esse assunto aqui na mesa ainda não, mas eu falo muito do prédio do Correios. Sim. Eu acho que ele tem uma arquitetura muito significante. E eu até defendo um estilo, mas não vou falar de estilos arquitetônicos agora, não, que isso é outro assunto. Não, eu ia puxar o gancho de volta para o comércio. Vamos puxar de volta para o comércio, lógico. Então, a gente chega na década de 40, Elô. Quais casas comerciais que você destaca? Porque agora são casas que a gente começa a lembrar delas, né? Que o avô frequentava. Vai da livraria, começa da livraria. O livro novo, o livro verde. O livro novo. A Normalista chega mais ou menos mais no final da década de 40, mais recente. Agora, o livro novo é um esplendor, porque você tem livro novo é papéis pintados. O livro novo, ele é na descida do Correio. Na descida do Correio. Ali. Acho que a gente vai ter imagem. Se tiver imagem, você bota aí para livro novo. É ligado ao avô de Leonardo Vasconcelos. Do Leonardo Vasconcelos. Por isso a paixão de Leonardo pelo patrimônio, por tudo, né? Mas ali era o ponto de encontro. No livro novo. Do livro novo, né? A joalheria. Rene. Tem a Rene, tem a Fritz, né? Tem a Zuckner. Né? Você tem a... Machado Viana já vem mais recente. As casas de tecido. Tem. A parte de tecidos. Você tem um leque enorme. Chapelaria, com certeza. Muito. E principalmente as modistas. Você tem modistas concentradas ali na rua Oliveira Botelho, ali na rua descendo, né, 7 de setembro. 7 de setembro era o esplendor. Né? E o que é marcante já, mostrando essa arquitetura com o comércio, a própria configuração do urbano. Você tem que ter praças, você tem... exatamente, você vai ter árvores. Né? Você tem que ser visto. Exatamente, para você visto. Você vai ver que, se você olhar as fotografias, você está vendo Campos na última moda. Né? As modistas estão trazendo o que há de novo. E não é por mero acaso, e aí o Leonardo Vasconcelos também tem um relato muito interessante da família dele, em que você tem a compra de baixelas de fora para você receber
convidados, né? Não só que estejam em Campos, mas que vêm de fora, ou político que vem de fora, para você traduzir esse bem receber, essa suntuosidade do campista, seja na sua bachela, seja na sua etiqueta, na sua estética, né? Principalmente demonstrando o aparato, a suntuosidade da sua residência. Quer dizer, uma coisa está ligada ao próprio estilo de vida. Né? E eu utilizo muito Bourdieu, que é, né, você precisa mostrar que você, a sua suntuosidade, o seu diferencial, né, dentro para a população. Simbolismo, né? E agora é um dado que traz também, tem o seu contraste. Né? Se por um lado você tem todo esse esplendor, você empurra a população para o subúrbio. E você começa a ter que definir uma carta cadastral, né? Um mapa da cidade que você vai definir dentro do capitalismo. Isso aqui você pode circular, isso aqui você não pode. Né? Essa desigualdade social. Exatamente. Que hoje é muito expressiva, muito expressiva. E a cidade, como é uma planície, ela se expande. Vai para as áreas. Com facilidade de topografia, com total facilidade, né? E essa reflexão é muito interessante. Eu, por ser comerciante também, tenho loja, vira e mexe, eu vou me cadastrar em algum fornecedor novo. E aí o fornecedor começa a me fazer perguntas, se ele, enfim, para ver se a loja é apta a receber, né, aquele produto e tudo mais. E aí eu comento o seguinte, olha, não vá pelos dados do Google. Porque quando eles olham os dados do Google, tamanho de população, expansão territorial, presença, né, territorial, demarcação territorial, a nossa área eles territorial. acham que Campos é uma maravilha. Eu falo, não, mas o consumidor, infelizmente, ele ainda está num núcleo muito fechado da cidade. É uma área periférica muito grande, é uma diferença social muito grande. Então, às vezes, quando você Mas aí a gente vê esse contraste, não, dessa pujança comercial, desse crescimento, dessa cultura, desse Moulin Rouge, tudo que a gente teve um dinheiro muito grande circulando, investidores, esses X da vida de investimentos, já aconteceu lá atrás, mas hoje isso parece que ficou então na mesma coisa, poderia dizer isso, professor? Que esse dinheiro, ele se encurtou, ele encolheu? Não, eu acho o seguinte, você teve esse esplendor mais ou menos até a década de 60. Sim. Né? Você tem uma atividade açucareira que cresceu. Mas você não tem em Campos uma mentalidade empresarial. Exatamente. O que é um problema sério é essa falta de circulação de capital que leva, né, a própria... crescimento. Exatamente. E você não tem... Você teve a formação de uma aristocracia conservadora, em que ela ficou fechada, né, no seu aparato, no seu aparato residencial, na sua estética, na sua sociabilidade diferencial, que ela escolhia quem que ela recebia ou onde circular. Sim. Né? Excluía, né? Exatamente. E isso ficou muito difícil para a própria ativação da própria economia. Então, você teve, se por um lado, lá no início, um início de industrialização... De crescimento, de desenvolvimento. Você foi perdendo. Mas você acha que isso acontece pela hereditariedade? Que é um marco na nossa história. Tanto no comércio como nas usinas, a gente foi tendo uma hereditariedade. Então, aquela coisa do primeiro que teve, o segundo, você acha que mais ou menos foi por aí que houve essa acomodação? Poderia ser historicamente assim? Não sei. Eu utilizo muito essa expressão, a idade do ouro. A ideia, quer dizer, permanece um pensamento, uma ideia de que você está sempre voltada para aquele passado suntuoso. E você quer o tempo inteiro voltar ao passado suntuoso. Só que o passado suntuoso não dá mais para este momento. Sim. Você teria que ter uma outra estrutura de investimento, outro tipo de participação, outro viés político, social, Hoje, tudo. quando a gente fala em modernização de cidade, né, quando lá atrás você vem falando, a modernização da cidade era o saneamento, era a abertura de novas vias, era...
hoje a gente tem um novo conceito de modernização de cidade, que é o que exatamente você está falando. As pessoas estão pensando lá atrás, mas não buscam para a cidade o que de fato iria modernizá-la num convívio geral. Uma verdadeira revitalização do seu negócio, do seu empreendimento, do seu investimento, né? Vamos dizer assim, vou até chegar bem logo na data de hoje, que a gente está falando pra caramba ali, o camarada tá falando assim, nossa, eu estou mais de uma hora falando. Mas é o seguinte, vamos botar bem no mundo de hoje. Hoje a gente está no mundo digital, passando por uma pandemia, e aí onde teve um crescimento de um comércio digital muito grande. E aí, vamos dizer, o empresariado local, ele parece que ficou meio estacionado naquilo ali e não se atualizou. Já não estava se atualizando lá de trás, né, Elô? Pelo que você está falando. Já estava em um hiato de crescimento lá atrás. Porque aí, Elô, só para a gente continuar numa linha linha Elô parou ali na decadência das usinas. Sim. Aí a gente passa depois por um novo momento que é petróleo. E aí a gente decai novamente. Mas mesmo problema, porque ao invés de você aplicar os recursos... Não aprendeu. Ao invés de aplicar os recursos do petróleo no próprio dinamismo da economia, na revitalização da cidade, não. Ela continua deitada em berço esplêndido, continua ficando ali, né, numa situação achando que está cômodo, mas não está vendo que lá fora o entorno está se evoluindo, o mundo está crescendo. Quem quer ser capital são outras cidades. Outras cidades. Nós estamos naquela historinha lá de trás. Mas é uma coisa que eu acho interessante, que isso aí já é um pouco de conjecturas minhas, que eu acho que necessitaria fazer uma pesquisa. É uma preocupação que eu vejo e que carrega dentro dessa idade do ouro é de que você tinha aqui o centro. Você tinha o comércio aqui, você tinha o enriquecimento aqui, você tinha um padrão de vida. Mas você se projetava no Rio de Janeiro. Você tinha lá seu apartamento, você circulava, né, na vida cultural, social do Rio de Janeiro. Quando não tinha apartamento na Europa. Exatamente. Então, você não está preocupado em construir aqui, em revitalizar e você transformar aqui numa área de consumo seu. Você prefere aplicar os seus recursos, o seu consumo, numa área fora, porque é uma forma de você projetar. Sim. Quer dizer, eu concordo com essa você. ideia. É uma conjectura sua, mas a gente, quando começa a analisar e começa a observar ações das pessoas, isso é um fato. Entendeu? É essa ideia da aparência. O campista, até porque teve aquele esplendor da vinda do Pedro II, de toda a riqueza, de todo o esplendor, ele parou no tempo. Parou. Né? Não entendeu que é preciso se apropriar do tempo presente para ver as mudanças desse tempo presente e estar inserido nesse tempo presente. Ele está sempre com um olhar, com uma volta. Eu acho que vou falar uma coisa que vão jogar em pedra em mim daqui a pouco. Mas é o seguinte, realmente a gente analisando tudo isso aí, a gente teve uma importância cultural muito grande, o comércio sempre foi latente, pujante, cresceu, mas a gente chegou numa fase de estacionar. E a gente ficou meio estacionado, foi criando esse ato, parando de crescer. Eu já li em algumas citações de outros historiadores, não sei se vão concordar, que fala que a gente é tosco. Eu acho até a palavra pesada. Não sei se a Graziela já leu isso, tem até uma amiga nossa que às vezes fala disso aí. E aí, assim, o tosco, aí eu fiquei tenso com esse tosco. O tosco nosso não é assim essa coisa. É essa limitação nossa, até de absorção cultural, dessa falta até de gentileza nossa, por assim, a gente não para o carro quando a pessoa bota o pé na rua, a gente joga o lixo na rua ainda, a gente não tem uma série de polimentos que ficou parado, a gente não foi evoluindo desde essa parte cultural, aí até chegar numa evolução de querer uma revitalização para o seu negócio, para a sua vida. Eu sei que você adora falar, fala aí, Heloísa. Eu não consideraria tosco, eu acho muito forte. Pesa forte. Eu também achei forte, fiquei super tenso. Fiquei tenso e tosco com isso. O que tá marcando aí, uma coisa que não é pensada, não é discutida, não é trabalhada aqui. Você tem uma cidade em que 50% da população de Campos hoje é de negros. Você tem toda uma tradição escravista aqui. Você tem uma carga muito forte, né, de submissão, né, de dominação, de que você acha-se melhor do que
os demais. Então, você tem uma posição, um comportamento que sempre procura definir o seguinte: quem é você? Filho de quem? Campos tem isso. Você quer definir o seu papel nesta sociedade por essa questão, pela família, pelo seu ancestral, pela sua posição, porque você não se coloca num processo de democratização, de igualdade, de liberdade. Não, peso zero. Peso zero, né? Entendeu? Mas continua assim mesmo. Quando você fala, eu sou de Campos. Você é de qual família? Já automático, mesmo não sendo daqui. Você que é de fora. Você fala, o que eu conheço, a família é tal, né? É como você falou, seu pai de mineiro, vocês são de mineiros, meu pai era de Sabonete. E eu vejo várias histórias de empreendedores na nossa cidade que vieram da Baixada, todos da Baixada. Aliás, eu creio que todos os empreendedores, aqui, esse comércio que começou a crescer e esse dinamismo, porque vieram da Baixada. Porque eram pequenos produtores lá e que tinham uma ideia de negócios, de comércio e de vitalidade, de dinamismo, de crescimento muito forte. Pegando o gancho, como você iniciou me apresentando como neta de Odilon, já fazendo o papel do campista. Que faz parte da história da CDL. O Odilon foi o presidente que mais teve tempo, porque ele e Marcelo Mérito são dois presidentes que contam a história da CDL praticamente, né, Graça? Graça está relatando. Veio de Murundum. E ele conta de como o comércio em Murundum era forte por conta da estação de trem. Que aí volta naquilo. Então, meu avô ele começou vendendo um bom bocado no trem. Então, ele vem dessa e ele fala como que Murundum acabou. Porque tinha um comércio fortíssimo, tudo se chegava a Murundum, luz elétrica chegou a Murundum e hoje Murundum... E aí a preocupação do campista é dizer assim, a primeira cidade a ter luz elétrica, né? Como se isso fosse um grande patamar. Quando, na verdade, você joga para o fundo, né? Bota lá guardadinho, todos essas pessoas que foram empreendedores, que foram dinâmicos e que trouxeram a vitalidade para a cidade e que levaram o campus até esta posição que tem hoje. Quer dizer, isto não é lembrado, isto não é pensado, né? Enquanto que você poderia contar histórias dessas vivências, dessas reminiscências desse passado que foi grandioso. Sem eles não teríamos esse comércio hoje. Uma outra consideração assim, que eu acho interessante a gente falar, como o Júnior também citou, o formato do comércio mudou. A gente está com a internet, a gente tem... A descentralização é necessária, porque hoje a gente tem aí 9 centros, né? Tem o centro de Goitacás, tem o centro... Pilintra, Goitacás, Alberto Torres, tudo, né? Travessão. Eu conversava isso antes com a Heloísa, antes Bernardes, então a gente tem novos eixos comerciais e isso faz parte, e é bom, e é saudável para a mobilidade urbana da cidade você ter o comércio próximo a você. E aí você tem um esvaziamento do centro. Da área central. Porque hoje você não vai a banco para receber, você não tem necessidade de ir a correio, ou então todos esses serviços que faziam parte também do centro, né, na região visceral ali da cidade, você tem esse esvaziamento. E a reflexão que eu faço é que eu, Paula, né, quanto arquiteta, quanto uma observadora do patrimônio histórico, não falo nem estudiosa, porque eu estou um pouquinho parada da docência, eu só vejo um futuro pro centro, com todos esses casarões e tal, através da cultura. Então, se a cidade não se apropriar... Um repovoamento do centro, da área central. Se a cidade não se reapropriar desse espaço urbano através da cultura, desse reapovoamento... Até áreas residenciais que você está vendo hoje nos grandes centros. Vamos embora, Grazi. Vai, Grazi. Desculpa. Vamos às considerações, porque nós temos mais de uma hora, daqui a pouco... eu queria falar mais, que pena que é para as considerações. Vai ter, que história é essa, Edivar? Vai ter que ter um segundo, porque eu tenho muita história de falar aqui, que gente. pena que é para as considerações, eu estou tentando me segurar. Então, deixa eu recapitular aqui só um pouquinho. Sobre a questão...
Tá, deixa eu falar logo sobre isso, senão eu vou me perder. Mas deixa eu Mas eu tenho que voltar para algo também muito importante. Que falem realmente um pouco do centro. O que vocês acham para ajudar a revitalizar o centro também? Voltar. Mas nessa questão do centro, eu acho que é a questão... A gente passou por uma quebra de paradigmas, eu acho que é isso que a professora Heloísa falou. A gente não soube, o campista não soube se adequar ao período atual, entendeu? A gente não sabe, a gente passou por... O tempo passou e ele ficou. Traz uma ideia de progresso muito contraditória para a cidade, sabe? Como se coisas do passado não servissem mais, mas muito pelo contrário, né? Progresso não é só trazer novas tecnologias, é reaproveitar da melhor forma também o que a gente possui. E nisso estão os prédios históricos. E então a gente tem esses vestígios do passado no centro e que serve hoje por uma cidade turística. Campos tem tudo, a gente está cansado de falar isso, Edivar, então, Campos tem tudo para ganhar como uma cidade turística. Eu acho que cabe um investimento acerca disso, e aí sim, com esse turismo central, cultural, histórico, a gente volta os olhos para o comércio. Eu digo isso porque, por exemplo, lá em 2012, próximo da minha vivência ali do museu, na área central da cidade, eu vivo o centro todo dia, né? E a gente tinha mais casas comerciais com a inauguração do museu, por exemplo. Depois a gente perdeu com a pandemia. E aí não houve esse retorno, muito pelo contrário, só foi diminuindo. Então, eu acho que Campos tem que pensar em outras possibilidades. Quando a gente volta para a história, a gente pensa Campos sempre voltado para a história econômica, com ciclos econômicos. Mas a gente tem que quebrar esse paradigma como se cana-de-açúcar, petróleo salvou a cidade. Não, a gente tem que buscar outras soluções e tal investimento aí através do turismo histórico e cultural da cidade, né? Reaproveitar isso. E outra coisa também, quando a gente fala diversas vezes sobre isso, é conscientização acerca do patrimônio histórico, né? A gente volta para isso, que a gente está falando aqui de história, a gente está falando de casas comerciais antigas, que são memórias afetivas da professora Heloísa, que são memórias afetivas suas, do Edivar também, e de outros comerciantes e diretores aqui da CDL, mas a gente precisa voltar para isso, conscientizar a população, porque a gente, às vezes, quando a gente fala do passado, a gente fica como se a gente estivesse chorando o leite derramado, né? E a gente precisa conscientizar essa população para a gente não perder mais nada e que essa memória afetiva, né, seja realmente a luz disso, né? Que a gente traga de novo isso. Grazi, essa conscientização em patrimônio histórico, ela se chama pertencimento. Se a pessoa não se sentir pertencente àquele núcleo urbano, ela não se conscientiza de que ela precisa preservar. É um trabalho de criação desse sentimento de pertencimento, que eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha. Sim. O museu faz esse trabalho, você, enquanto professora de arquitetura, faz esse trabalho, Edivar, a professora Heloísa, mas a gente precisa, talvez, algo que atinja realmente a grande população. Eu digo... acho... eu digo até mais assim, que chegue aos comerciantes, sabe? Alguns aqui estamos conversando sobre pessoas conscientes acerca do patrimônio, mas tem muitos comerciantes que têm casas comerciais aí com história e que não sabem de sua história e que precisam conhecer, né? E quando a professora Heloísa falou a questão, quando você falou de Murundu, um comércio local, a gente tem na historiografia uma presença fortíssima de comércios locais com polos realmente fundamentais. A gente precisa dar visibilidade. Eu concordo plenamente quando a gente fala sobre a luz elétrica, por exemplo, sobre um fato importante, né? A gente acaba endeusando isso, mas aí acaba apagando, né? Pessoas que estão hoje escondidas nas lacunas da história, digamos assim, que a gente precisa dar visibilidade a partir de um trabalho de pesquisa, de investigação, mapeando esses locais comerciais e trazendo à tona para a nossa história. Eu quero parabenizar o CDL, porque eu estou vendo que já começou, porque o primeiro pontapé é você abrir a discussão, o debate. Sim. Você trazer à tona, você trazer para roda de conversas o tema. E a partir dessa temática, porque essa ideia do centro de Campos, isso começa quando a UENF foi instalada. A primeira preocupação foi você descobrir o seguinte: por que a UENF vai ser instalada em Campos? Por que ela, uma universidade do terceiro milênio, pensada por Darcy Ribeiro e Niemeyer, ela vai ser escolhida para ser instalada em Campos? Há uma questão, há uma razão. Tá? E por que precisamente ela é instalada
na boca do Paraíba. Ali, o Paraíba cortando o campus, ele está ali. Quer dizer, há uma outra ligação profunda. Né? Esta ligação profunda, que se era, por um lado, ela vem para trazer, né, todo um arsenal teórico, metodológico, tecnológico para alavancar o desenvolvimento econômico da região, ela também vai fazer repensar a questão da cultura, a questão da cidade. Em 1999, a gente na UENF começou a discutir a revitalização do centro, né? A pensar a necessidade de transformar o centro numa área cultural, numa área de circulação, numa área de entretenimento, uma área em que a população começasse a ter o pertencimento. Tá? No entanto, isso caiu no marasmo, porque o que acontece? Fica as discussões num espaço pequeno, que foi Eduardo. Né? Então, ficou naquele cerne ali e ali morreu. Enquanto que eu acho que esse momento é um momento ímpar, porque você vai começar a estender o debate e vai começar as pessoas da comunidade perceberem que é necessário cada um estar presente nesse debate e dar a sua parcela de contribuição para a mudança. Sem isso, não vai ocorrer mudança, porque você não vai esperar que a mudança vai surgir de um órgão público que vai chegar lá. E eu acho que cada vez que o tempo vai passando, as pessoas vão se descolando mais. Exato. E a gente ainda não está perdido. Então, Exato. esse debate, essa contribuição, esse envolvimento, tem que ter. Isso, Heloísa colocou muito bem, não é só a parte do governo municipal, não é só a parte, não é só a parte política. Tem que haver esse pertencimento, como você fala. O empresariado tem que entender que tem que haver investimento, entendeu? E nós temos chance de revitalizar. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente sabe que o centro ele é muito próximo a todos os bairros. Ele é historicamente rico, turisticamente sensacional, um potencial turístico maravilhoso, mas tem que haver investimentos. Da parte privada, também da parte pública, mas tem que haver esse conjunto de criar o repovoamento, de voltar essa coisa do centro, né? Coisa ativa. Essa coisa ativa, né? E eu acho que o próprio comerciante, ele não conhece, né? Essas nuances que a gente está colocando aqui. Então, muitas vezes, ele não se sente fortalecido, não se sente seguro, não se sente mais, como é que eu posso dizer, sustentado para o investimento. Então, ele precisa ter essa sustentação para dizer o seguinte, olha, eu vou investir porque vai ter retorno. Esse é o mercado promissor. Quer dizer, que está isso demandando também uma mudança de mentalidade. Porque se você colocar lá o Rio de Janeiro, toda a mudança, a revitalização do centro do Rio, né, foi ligada a empresários que perceberam que o retorno seria bastante promissor. Bastante promissor. E só para contar dados assim, atualmente, que a FEComércio fica pesquisando muito, como é que está, que a gente fica hoje com esse mundo digital, acha assim, o mundo presencial vai acabar. Não vai de jeito nenhum. Há um crescimento do digital sim, mas, por exemplo, até hoje, nas pessoas que têm intenção de compra, 65% das pessoas querem o comércio presencial. Exato. E esse comércio presencial é muito feito, porque até Elô colocou muito bem, nós tivemos modistas, vamos ligados à moda, a gente sabia de tudo. A mulher é a grande consumidora. Exato. Eu acho também que 50% da população nossa, mais de 50% é de mulheres. De mulheres. Então, mulheres é o grande consumidor. Que bom que temos vocês que consomem o comércio, vive graças a vocês, o presencial. O digital, ele saiu de 10% para 15%, está em 25%. O digital é uma realidade. E temos que também fazer um paralelo, porque realmente agora você vê uma série de pessoas que elas consultam no digital e compram no presencial, ou vão comprar nos dois, ou vice-versa. Mas o presencial ele tem uma força muito grande e é cada vez maior. Então a gente tem que ter que, para o centro revitalizar, tem que haver investimento, tem que conhecer um pouco da história, aproveitar o seu prédio, melhorar. Temos benefícios de incentivos de IPTU, para quem melhorar o seu prédio, para quem manter sua fachada interessante, né, recuperada. Temos uma série de projetos. E temos muita história. Vocês podem perguntar a gente, o professor Luiz vai contar, quem quiser contar, saber um pouco mais de história. Gente, pergunte aqui depois. Esse podcast que eu falei, esse papo, tem tanta coisa boa. Grazi está aqui, a gente pode trazer mais
eles para voltar a falar um pouco de história? Olha, eu sugiro até uma roda de conversa trazendo Adorei. comerciantes para cá. Para cá, vamos. Para cá, trazer comerciantes para cá, para a gente começar a ter uma troca. Isso né? aí. E isso vai gerar um sentimento de confiança. Né? Confiança de que esse mercado, essa situação vai melhorar, porque há possibilidades. Como da importância, ele se sentir tão importante que o crescimento e aonde Campos, quando chegou, estava no apogeu, foi graças ao comércio. Ao comércio. Ao crescendo junto. Ao comércio. Então, hoje eu posso dizer que se por um lado o petróleo, né, a entrada do petróleo aqui e o surgimento do Proálcool 75 e o fato de a bacia, a grande vencedora da questão do petróleo foi Macaé, mas por outro lado ele trouxe também o maior número de pessoas, né, maior número de habitantes. Nós hoje chegamos a 500 mil habitantes. Sim. Então não é pouca porcaria, é expressivo para uma cidade de interior que tem uma marca como cidade de interior importante dentro do Brasil. Quer dizer, está no patamar das outras cidades de interior que hoje são grandes polos, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. de muitos capitais. Mas essa história da a redenção é o petróleo, a redenção é o Porto do Açu. Isso faz parte de ajudar ou colaborar para o nosso crescimento. É um grande impulso. Uma alavanca. É uma grande alavanca. Exato. Mas tem que haver investimento. Investimento. Investimento empresarial, investimento municipal, né? Político, de tudo esse crescimento todinho junto. Mas não é a redenção, é só aquele produto. Eu fico até muito chateado com a pessoa, não, tudo agora, a Disneylândia nossa é o Porto do Açu. Não é. E aí o que é engraçado, né? Eles do Porto do Açu estão entendendo mais do que da gente, porque conseguem fazer uma área de lazer, uma área cultural, numa área de preservação ambiental. Quer dizer, como é que eles estão captando a ida de jovens de São João da Barra, e aí eu tenho trabalhado muito com isso, para a área do Açu. Não só como fornecendo empregos para esses jovens, mas traduzindo em áreas de você ter sociabilidade, ter circulação. Aí vem o ponto do pertencimento. Né? Ele, além de gerar um gerador de emprego, ele cria um pertencimento dele fazer parte daquele Porto Açu, daquele crescimento. Olha que coisa boa. Esse porto que está naquela região, que no início representou impacto, né, hoje ele está captando, né, a entrada, e aí ele está começando pela juventude, né, para poder ele dinamizar e crescer cada vez mais. Professora, agora fala do livro, que nós temos que encerrar, que eu leio o câmera falando, senão o podcast vai ficar muito longo. Conta um pouquinho da história desse livro. A história desse livro surge quando eu fui fazer um mestrado na UF e eu estava querendo discutir a cidade. E aí a primeira ideia da pesquisa foi quando eu fui participar como pesquisadora no Fórum de Campos e trabalhei com processos contra mulheres e a questão de trabalho, do trabalho feminino. E aí eu estava pensando em fazer sobre as camadas populares. Quando eu chego no Rio, eu me deparo com uma documentação sobre o comércio que eu fiquei assim encantada, enlouquecida. E aí vem toda uma experiência minha pessoal, que foi com meu pai e minha avó, que era dona de uma pensão, e aí eu me debrucei sobre o comércio. Ao me debruçar sobre o comércio, eu fui buscando meus indícios e fui amarrando, né, esses indícios e fui descobrir que eu tinha uma elite comercial financeira ligada ao setor agrário e que estava ligada a um projeto de cidade. Esse projeto de cidade é um projeto político, que ainda está presente hoje, né, na vida política, no nosso mundo de hoje. Quer dizer, no sentido de que Campos tem uma representatividade, tem uma força, né, tem uma expressão enquanto centro urbano regional, né, de força dentro do Estado. É ela que deve ocupar uma posição mais proeminente, mais forte, mais determinante dentro da política, dentro da própria administração. Porque, se por um lado
né? Niterói é a capital, mas é a atividade econômica que sustenta o Estado sai de Campos. Né? Seja lá no passado, seja lá no passado, seja lá no passado como hoje. O que sustenta o Estado, seja o petróleo, seja o Porto do Açu, que hoje é uma referência para o Rio de Janeiro. Né? Então, essa expressão que estava, né, bastante escondida, bastante nos entremeios, né, da política, eu trago à tona pela grande figura que é Nilo Peçanha. E é uma figura ainda dentro da política vista, né, para ser pensada, para ser olhada com cuidado e para seguir os passos de Nilo Peçanha. Mas, ao mesmo tempo, você tem um conservadorismo muito forte, né? Uma estrutura conservadora muito forte, entendeu? Então, o livro traz essa ideia de mostrar a panorâmica da cidade. A fotografia é um divisor de águas aqui, mas para pensar a cidade, né, dentro de um outro patamar. É preciso, né, balançar as estruturas mentais. Pode só mostrar o livro para todo mundo. Né, revisar. Eita. E eu estou dando para você com muito prazer presente, e carinho. Gente, olha só esse livro. A Sultana do Paraíba, gente. Não tem mais em livraria, mas tem que procurar. Vocês vão consultar. Esse é meu, tá? Tem até dedicatório aqui, o máximo. Mas não é só eu que ganho presente, não. As meninas que estão aqui também, todas ganham presente. Professora Heloísa. Obrigada. Temos um presente para Graziela. Vou pegar com calma para não quebrar. É interessante que o livro foi do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Ele não se encontra na livraria. E Paula presente também. Tá na hora de a gente fazer o segundo livro. Tá na hora de fazer o segundo livro. Então, agora para encerrar, nós fazemos o nosso brinde com as canecas aqui da CDL+. Olha, há uma roda de conversa. Há uma roda de conversa. Eu acho que na próxima vai ter vinho nessas canecas. Hein?